O grande conflito. O grande conflito. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um momento do estudo da Palavra de Deus através do livro Grande Conflito. Nós estamos estudando este livro desde o início do ano e já vamos pelo capítulo 8 e neste capítulo 8 temos vários subtemas que aqui estudamos, esmiuçamos para que esteja mais claro e compreendido. O nosso propósito este ano é divulgar de uma forma detalhada o livro Grande Conflito. Por isso, faça parte desse projeto colaborando conosco. Como? Inscrevendo-se no nosso canal, divulgando o nosso canal, deixando o teu like, o teu comentário, partilhando com os teus amigos a verdade presente para este tempo. E não esqueça que, se tiver interesse em também envolver no projeto de distribuição do livro Grande Conflito, procure uma igreja adventista mais próxima e entre em contato com a direção dessa igreja que está envolvida nesse projeto grandioso de distribuir a palavra do Senhor por todo o mundo. Esta é a nossa missão e não podemos negá-la. Foi Cristo quem indicou-nos o propósito de fazer com que este livro chegue às mãos de milhares de pessoas e todos possam estar prontos para enfrentar a grande luta final. Eu quero convidar-vos a orar e não quero esquecer, antes de orar, de agradecer a todos aqueles que estão colaborando, aqueles que já fizeram as suas inscrições, aqueles que estão deixando os seus comentários. Deus seja louvado e abençoe grandemente a vossa vida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça maravilhosa. Pai querido, estamos aqui mais uma vez para abrir a tua palavra através do livro Grande Conflito. Dá-nos compreensão da mesma e, acima de tudo, que essas histórias nos encorajem e nos fortaleça para o que há de vir. Fique conosco e nos cerca com a presença dos teus anjos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no estudo anterior nós falamos sobre Ai de Terra, cujo rei é criança, e vimos que por causa da timidez e indecisão do imperador Carlos diante da dieta, levou-lhe a ceder às exigências de Roma e rejeitou a verdade tão clara e deveria trazer grande bênção para a sua nação, a Alemanha. Firme como a rocha é o assunto de hoje. Então, perante as exigências que estavam impondo sobre Martim Lutero, a palavra do Senhor nos diz que de novo se insistiu com ele para que se submetesse ao juízo do imperador e então nada precisaria temer. No último estudo vimos que ele decidiu não vacilar, mesmo que seu corpo fosse delicerado, mesmo que lhe matassem, que ele não teria medo de enfrentar o inimigo. E então Martim Lutero respondeu o seguinte: consinto, disse ele em resposta, de todo o meu coração, em que o imperador, os príncipes e mesmo o mais obscuro cristão examinem e julguem os meus livros, mas sob uma condição, que tomem a palavra de Deus como norma. Os livros não poderiam ser examinados apenas a, ao ponto de vista de cada um, mas sim de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo que ele escreveu estava de acordo com a palavra de Deus. E ele tinha plena consciência disso. Por isso é que ele não deveria temer, ele não deveria vacilar. Dizia Martim Lutero ainda que os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. Não façais violência à minha consciência, que está ligada e encadeada à Sagrada Escritura. Que bom que nós estejamos tão firmes na palavra do Senhor, tão cientes da verdade, não permitamos a violação da nossa consciência. Muitos têm cedido, muitos têm deixado as suas consciências nas mãos dos homens. A nossa consciência deve estar unicamente firme na palavra do Senhor. Há um outro apelo que fora lhe feito novamente. Ele disse: consinto em renunciar ao salvo-conduto.
Coloco minha pessoa e minha vida nas mãos do imperador, mas a palavra de Deus, nunca. Então, Martim Lutero ele disse: não tem nenhum problema, salvo-conduto, posso renunciar. Deixo a minha vida na mão do imperador. Faça o que quiser com a minha vida, mas não na palavra de Deus. Nunca, nunca vou deixar a palavra de Deus. Isto é a firmeza que todos nós devemos ter diante das ameaças que teremos que enfrentar no futuro. Declarou estar disposto a submeter-se à decisão de um concílio geral, mas unicamente sob a condição de que se exigisse do concílio decidir de acordo com as Escrituras. O problema é que o concílio não tinha nenhum artigo, nenhum ponto de defesa à luz da Escritura que pudesse contrariar Martim Lutero. Não havia. Esses homens não conheciam a palavra do Senhor. Esses homens não tinham a palavra do Senhor como primazia. O que eles tinham como primazia era a tradição. Então, Martim Lutero acrescentou dizendo que no tocante à palavra de Deus e à fé, todo cristão é juiz tão bom como pode ser o próprio Papa, embora apoiado por 1 milhão de concílios, né? Claro que o Papa, ele baseava toda a sua decisão, toda a sua fé nas questões ligadas mais à corrupção e aquilo que o concílio aprovava. Martim Lutero não temeu. Tantos amigos como adversários finalmente se convenceram de que a afirmação seria quaisquer outros de esforços de reconciliação. Talvez eles, Martim Lutero está a querer reconciliar, mas não. Houvesse o reformador cedido num único ponto, e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da igreja e o início de uma era nova e melhor. E realmente, irmãos, quando estudamos a história da Idade Média, da Idade Escura, como diz a história propriamente, vimos que a partir da Reforma veio grandes movimentações no mundo, grandes mudanças no mundo. Por isso que o reformador não deveria ceder em um único ponto. A influência deste único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos deveria afetar a igreja e o mundo, não somente em seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. Isto é pura verdade, por isso que aqui estamos estudando. E nós sabemos que até os dias de hoje a influência de Martim Lutero tem afetado a igreja. Continua ainda a haver conflito entre a Reforma Protestante e a Igreja Católica Romana. Apesar de, em 2017, quando se completou 500 anos de reforma, a Igreja Luterana negou, rejeitou e se uniu ao romanismo, mas os verdadeiros e fiéis filhos de Deus continuam ainda firmes a favor da reforma. E a reforma vai continuar até que Cristo vier. Nós temos que ser os aurados da reforma hoje. Nós temos que levantar e permanecermos firmes. Nós temos que levantar a favor da verdade. O mundo novamente cairá na mão do papado e do seu sistema, mas haverá um povo que permanecerá firme e inabalável como rocha, assim como era Martim Lutero. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até o final do tempo a todos os que passassem por experiência semelhante. Por isso aqui que estamos a estudar esses assuntos. Isto nos fortalecerá. Nós teremos que passar por esse momento. Se vivermos até ali, vamos passar por esse momento onde seremos chamados por concílios, onde homens algozes vão querer unicamente ver o nosso pescoço rolando. E temos que fortalecer-nos. Assim como Deus protegeu o seu servo, tenha certeza de que se permaneceres fiel, Deus protegerá e cuidará. E se Ele permitir que a sua vida possa se descansar pelo martírio, fica a saber que a vida nas mãos de Deus é salvação. O poder e majestade de Deus se mantiveram acima do conselho dos homens, acima da potente força de Satanás. Por autorização do imperador, foi Lutero logo ordenado a voltar para casa e sabia que este aviso seria imediatamente seguido de uma condenação. A condenação não foi diante dele, mas, olha, deixa ele ir para casa e depois vamos tratar do assunto. Nuvens ameaçadoras pairavam sobre o seu caminho. Mas, partindo de Worms, seu coração se encheu de alegria e de louvor.
Porque o inimigo foi derrotado. O sistema foi derrotado. Não tinham um argumento que poderiam levantar contra o reformador. Tudo o que faziam era tentar acusá-lo e obrigá-lo a abjurar-se ou a negar a sua fé. Diz Martim Lutero que o próprio diabo guardou a fortaleza do Papa, mas Cristo fez nela uma larga brecha e Satanás foi constrangido a confessar que o Senhor é mais poderoso do que ele. Sim, todos nós temos essa certeza. Mas às vezes duvidamos quando vemos as artimanhas de Satanás. Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor e vivermos sempre confiantes. O inimigo nada pode fazer. Como diz o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo porque o Senhor está comigo. Fique firme. Depois de sua partida, ainda desejoso de que sua firmeza não fosse mal interpretada como sua sendo rebelião, Lutero escreveu ao imperador. Lutero não deixou nenhum mal entendido. Ele procurou sempre deixar tudo às claras. E que ele escreveu? Deus, que é o pesquisador dos corações, é minha testemunha, de que estou pronto para, da maneira mais ardorosa, obedecer a vossa majestade, na honra e na desonra, na vida e na morte, e sem exceção, a não ser a palavra de Deus pelo qual o homem vive. Isto é o que todos nós temos que ter em mente. Todos nós temos que estar sujeitos às autoridades, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos. Mas, quando entra a questão de consciência e da fé, até aí, diz o apóstolo Pedro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se tudo estiver de acordo com os princípios de Deus, não precisamos desobedecer nenhuma autoridade civil. Só quando estiver contra os princípios de Deus, ali temos que permanecer do lado do Senhor. Em todas as preocupações da presente vida, minha fidelidade será inabalável, disse Martim Lutero, pois perder ou ganhar neste mundo é de nenhuma consequência para a salvação. Mas quando se acham envolvidos interesses eternos, uau! Deus não quer que o homem se submeta ao homem. Deus não quer. Meus amigos, meus irmãos, em questões de interesses eternos da tua salvação, nenhum homem deve submeter-se a outro homem. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme do lado da verdade. Ainda que o seu pescoço role, ainda que o seu braço seja decepado, ainda que o seu corpo seja torturado, permaneça firme em questões de vida eterna. Porque se você perder a salvação para ganhar as influências desse mundo, de que vale? Jesus disse, de que vale o homem ganhar esta vida e perder a sua vida eterna. Não vale nada. Então, Martim Lutero diz que tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Então, unicamente devemos prestar culto ao Criador. Quanto à questão da submissão, nós temos que ter sempre em conta isso. Se não é para submeter a Deus, não vá submeter a ninguém. Todos temos que estar firme e inabalável na fé. Meu querido amigo, no próximo tema, nós vamos ver denunciado como o próprio Satanás. O inimigo ficou tão furioso, com a firmeza do homem de Deus, que, no final, o concílio reuniu-se para definir o que faria com Martim Lutero. E você, no próximo estudo, está convidado a participar conosco, não perca, e veremos o que aconteceu. Meus irmãos, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa vida com Cristo? Estamos nos preparando para permanecer firme e inabalável, como uma rocha? Ou vamos ceder às influências e às ameaças que hão de vir sobre nós contra os princípios de Deus? Cada um de nós continuemos a nos preparar. Cristo está pronto para nos auxiliar, mas temos um preparo a fazer. O tempo urge e os dias são curtos. Que cada um se erga antes que o tempo passe e nos achemos sem preparo para enfrentar estes dias que estão diante de nós. Deus te abençoe e te fortaleça. Eu quero convidar-te a orar. Amado Deus, tenha misericórdia de cada um de nós.
Ajuda-nos a despertarmos. Que esses estudos e a vida da história deste homem possa levar-nos a tomar a consciência de que não devemos ceder em nenhum ponto quanto à questão da nossa fé e dos interesses eternos. Pai Santo, que Teu Espírito nos convença, que Teu Espírito nos fortaleça e que possamos buscar fazer o nosso preparo para que na hora da decisão o Teu Espírito possa cobrir-nos e possamos sentir a força que vem do Senhor e o inimigo não terá como nos destruir. Fique conosco e abençoe cada pessoa que aqui assiste esses estudos. Dá-nos a força de continuar até que terminemos de estudar este livro e a mensagem do Senhor seja conhecida por todo mundo. Em nome de Jesus te suplicamos, ó Pai. Amém. E aí, meu querido amigo, mais uma vez o nosso apelo, se você assistiu até o fim, diga algo, faça o seu comentário, inscreva-se, se é novo. Distribua, compartilhe com os outros e deixe o seu like, que isto é muito importante para nós. Eu espero ver-te no próximo estudo e até lá um grande abraço e não esqueça, saúde a sua família. Deus seja contigo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.